Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. O livro do Gênesis conta a história de José, filho de Jacó, filho preferido de Jacó, que foi entregue pelos seus irmãos como escravo a uma caravana de ismaelitas. Por que isso aconteceu? Porque os irmãos tinham inveja dele. Não suportavam vê-lo com aquela túnica de mangas longas que o pai havia mandado fazer para o filho. Não suportavam os sonhos dele, porque ele havia sonhado que o sol e a lua se inclinavam diante dele e que 11 feixes de trigo, representando os 11 irmãos, se curvavam diante dele. Este é um sonhador. Vamos agora agarrá-lo e ver o que vai acontecer com os seus sonhos. Resolveram então vendê-lo em vez de matá-lo. Venderam por 20 moedas de prata e sem saber que eles estavam cooperando com a providência divina, que iria fazer com que José se tornasse o vice-rei do Egito, que seus irmãos fossem lá e se curvassem diante dele para pedir trigo, e depois José se tornaria o grande salvador da família, abrigando seu pai Jacó, os seus irmãos, para que todos fossem morar no Egito, onde havia fartura. A história de Jesus é semelhante. Ele foi entregue à morte, vendido, traído, também por inveja, mas a morte dele resultou em salvação daqueles que o condenavam. O Evangelho de hoje traz a alegoria dos vinhateiros homicidas. Os vinhateiros recebem a vinha com a condição de entregar os frutos aos servos do Senhor no tempo oportuno. Mas eles maltratam os servos, espancam, matam, e o mesmo fazem com outros servos enviados em maior número. E quando o senhor da vinha manda o filho, pensando, ao meu filho eles respeitarão, aqueles vinhateiros dizem entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então levam-no para fora da vinha e lá o matam. Tudo isso é uma alegoria. Por quê? Os servos são os profetas. Os vinhateiros são o povo de Israel. Os profetas vêm buscar frutos e o povo não aceita, trata mal os profetas. O filho é o próprio Jesus. A Jesus eles também não ouvem, mas levam-no para fora da cidade, que é Jerusalém, e lá o crucificam. Que fará o dono da vinha quando voltar com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos respondem, certamente mandará matar esses miseráveis e arrendará a vinha a outros que produzam fruto no tempo devido. Muito bem. Vós não lestes o que está escrito? Salmo 117. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra angular é Jesus, que será rejeitada pelos construtores, que são os chefes do povo, mas se tornará a pedra angular do novo Israel, que é a Igreja. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Esse povo que produzirá frutos é a Igreja. A Igreja, o novo Israel, será um povo de santos, renascidos pelas águas do batismo, enquanto o antigo Israel ficará sem as suas promessas, porque não foi fiel à sua vocação. Vamos prestar atenção ao nosso dever de produzir frutos, frutos de caridade, que permaneçam. Vamos ficar atentos aos profetas que vêm nos advertir, porque não estamos produzindo frutos. E tomemos muito cuidado ao rejeitar os profetas, de estarmos rejeitando o próprio Jesus, que Maria Santíssima, que nunca deixou de produzir frutos, a começar por Jesus, o bendito fruto do seu ventre, que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.